Venha conhecer com a gente as 7 leis universais e como elas se aplicam nos relacionamentos. A gente passou por essas leis e está passando ainda, e a gente quer ensinar para vocês como elas influenciam os nossos relacionamentos, tá certo? Se você quer atrair um relacionamento de alto valor, fica com a gente nesse vídeo. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Alex. Eu sou a Neila. E hoje nós vamos começar uma série de vídeos agora aqui no canal explicando as leis universais e como elas se aplicam nos relacionamentos, tá? E a primeira lei que a gente vai conversar com vocês é a lei do mentalismo. Isso mesmo. A lei do mentalismo explica assim, o axioma principal dela é: o todo é mente, o universo é mental. Explicando aqui de forma um pouco rápida para vocês como funciona. Tudo que existe, ou existiu, ou ainda vai existir, é tudo criado num processo mental. Ele é pensado. Tudo começa na nossa mente. Então, assim, ó, se você de alguma maneira, essa é a chave para a manifestação, para o começo da manifestação de tudo que permeia o nosso universo, tudo que se materializa. E um dos segredos é dominar esse principal princípio. Claro, antes conhecer o princípio como ele é, mas também é dominar ele e como ele funciona. Essa é a chave mestra, Essa né, é amor? a chave mestra. A chave mestra para manifestar tudo na sua vida, que inclusive hoje especificamente a gente está falando de relacionamento. Mas isso também se aplica a tudo, é a chave mestra. Você conhecer as leis e dominá-las, aprender a dominá-las, é o poder de Deus, é o poder da manifestação. Até porque nós somos uma expressão da mente de Deus. Como diz o axioma, o tudo é mente, o todo é mente, o todo é tudo. O universo é mental. Então é como se, de certa maneira, tudo é criado no universo da mente. De Deus. Na mente de Deus. E a gente, nós somos uma pequena parcela dele. Na verdade, se for parar para pensar, nós somos uma centelha. Somos a centelha divina. E nós temos esse poder. Então, tudo aquilo que está aqui manifestado na fisicalidade antes, geralmente a gente aponta na cabeça a mente, mas a mente, na verdade, é uma consciência, é tudo. Deixa eu dar um exemplo assim, ó, que eu penso, tá? Como que eu entendi. Eu entendi assim, Deus é mente, ele é um pensamento, tá? Então, tudo que existe está dentro de Deus. Todo o universo foi pensado por Deus. Então, nós, cada pessoa, cada ser, cada planeta, tudo que existe no universo é como se fosse um pensamento de Deus. E aí, de onde é que vem o nosso poder de livre-arbítrio, né? De criar através do nosso pensamento. Porque ele, assim, ele criou as pessoinhas, ó, humanos, vão lá, criaturas, criou o universo, minha todo criação, mundo. nós somos o pensamento dele. Eu vou dar para vocês uma parcela, um pedacinho pequeno do meu poder de criação mental, para vocês viverem como vocês quiserem. E através de vocês, eu vou experienciando a realidade que vocês vão criando. Então, é por isso que nós temos o poder de Deus para manifestar, para criar. E aquela coisa do co-criador consciente, todos nós somos co-criadores, né? E a partir disso, a gente cria tudo a partir do pensamento. Então, um exemplo prático. Qualquer objeto que você está vendo na sua frente, por exemplo, esse microfone aqui, ele foi pensado, alguém pensou nele, alguém imaginou, alguém teve uma ideia de criar um microfonezinho para gravar vídeo aqui. E aí, depois desse pensamento, veio o planejamento, veio a compreensão de como manifestar aquilo até que ele surge no plano físico. Então, qualquer coisa na sua vida, por mais que você não perceba, está sendo criada a partir dos seus pensamentos. Isso aí. E agora vamos ser bem prático agora. Vamos fazer uma aplicação. Como é que isso se aplica nos relacionamentos, tá? Nessa questão, se tudo começa no campo da mente, tudo começa na imaginação, tudo começa no mental e no mental vem para o físico. Como é que a gente faz? De alguma maneira, a gente já imaginando, pensando, já tem como se fosse um poder de atração dessa ideia, tá? Fica no nosso imaginário, no nosso plano mental, e isso de alguma maneira, como a gente tem um grande poder de criar a nossa realidade, somos co-criadores da nossa realidade, tudo começa aqui no campo das ideias, no campo mental. Isso faz com que de alguma maneira venha para a realidade, né? Acaba se materializando, é como se fosse um hábito. A gente de alguma maneira tem que criar o hábito, entendendo essa lei universal, que é a principal, que é a primeira. A gente entendendo a lei do mentalismo, a gente compreende até porque você de alguma maneira está no momento que você está agora. Né? Porque por exemplo, muitas pessoas chegam até na terapia
né, no Despertar do Sagrado Feminino, para Neila dizendo, eu estou no momento, eu não consigo manifestar um relacionamento, eu não consigo isso e aquilo, eu não consigo entender o que está acontecendo. É porque são tudo questões que estão no campo das ideias, estão ainda no campo mental. Esse que, na verdade, é o grande desafio, né, da gente poder trabalhar isso e entendendo que tudo está no campo mental, o que está na mente se manifesta aqui, na realidade, né? E trazendo na prática dos relacionamentos, o relacionamento que você vive isso que você vive porque é o que está no seu campo mental. Por mais que você tenha dificuldade de perceber, se você prestar bem atenção, o seu padrão de pensamento, desde quando você começou a ter um relacionamento, quando começou a se relacionar, você vai ver que tem um padrão mental que manifesta na realidade. Por exemplo, se você sempre pensa assim, olha, todo relacionamento que eu tenho, o cara acaba me abandonando, ou então ele acaba me bloqueando, ou então ele me trai. É um padrão de pensamento seu. Você já criou isso no campo mental. Nila, mas não é o que eu quero que manifeste, mas é o que você está pensando. É o que você acredita. Que aí a gente vai também falar das outras leis depois. Sim. Que aí a gente vai esmiuçar cada lei, cada princípio universal, né? Isso são princípios universais. Que quem domina, como a gente já disse, né, tem a chave para A chave o poder. mestra. Isso é o poder de manifestação, é o poder de criação. Mas é a partir disso, tá? É a partir da questão do que você pensa, de como você sente e de como você a visão de mundo que você acredita, que está no seu plano mental, no seu plano de consciência. É o nível de consciência que você tem que você acaba manifestando, porque nós somos co-criadores. A gente aceite ou não, acredite ou não, saiba ou não disso, a lei está sendo aplicada a tudo. Sempre. A lei, gente, é a maneira como Deus encontrou de organizar todo esse universo, entendeu? Isso aqui. Pensa só, ele criou tudo, tá tudo criando e ele tá manifestando o tempo todo. Mas imagina se todo mundo fosse como ele deu livre-arbítrio para todo mundo, mas ficar assim, livre. Não. Existem leis que precisam ser seguidas. E se a gente aprende a seguir a lei, se a gente entende como é que essas leis se manifestam e funcionam, a gente tem já o poder do Criador, né? Na nossa mão. Claro, no nível da nossa escala, né? Vamos nos colocar no nosso lugar de criaturas. Mas é basicamente isso. Isso é muito importante entender. Então, assim, a primeira lei do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental, tudo criado no campo das ideias. Mas agora, nos próximos vídeos, nós vamos passar lei por lei e você vai entender junto com a gente como se manifesta a realidade e como a gente vai, de alguma maneira, viver isso na prática. E também, se você quer viver isso de alguma maneira na prática, primeiro link da descrição, troca uma ideia com a Neila, tá? Que você vai ter um aprofundamento, né, nessa questão, tá certo? Seguinte, nos acompanhe aqui nos próximos vídeos, é muito importante que cada uma das leis, o entendimento de cada uma delas vai fazer com que você, de alguma maneira, manifeste uma realidade que você tanto deseja e manifeste o relacionamento que você sempre sonhou, tá certo? Então aqui, um grande beijo para vocês e a gente se vê nos próximos vídeos, tá certo? Um beijo, até a próxima.